De Fernanda Alves. Boa tarde, André, para você e para todo mundo que acompanha o Jogada Segundo Tempo desta segunda-feira. Olha, o clima por lá estava bem tranquilo, todo mundo na expectativa de receber Martim Palermo. Antes de iniciar ali, teve aquele coffeezinho break, todo mundo ali podendo confraternizar entre os colegas da imprensa. E depois nós, de fato, fomos ali conversar um pouco com o treinador argentino, que falou sobre diversos temas. A importância de vir ao Fortaleza nesta fase, os primeiros contatos com o grupo, como foram os treinamentos. Tem aspas importantes também por parte do CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, e do diretor de futebol, Sérgio Papelim, principalmente onde Paes crava que a permanência do Fortaleza na Série A também terá a renovação automática do contrato de Martim Palermo com o Tricolor de Aço até o ano que vem. Mas aí, Palermo citou muitos pontos, principalmente sobre mudanças em sistemas defensivo e ofensivo, que são dois problemas do Fortaleza. Ele fala que quando resolveu o sistema defensivo, o sistema ofensivo também, aliás, o sistema ofensivo é resolvido da mesma forma, tendo em vista que diminuindo o número de gols que serão recebidos pelos adversários, o Fortaleza cria mais oportunidades de conseguir criar gols e voltar a balançar as redes. Mas o foco dele, de fato, é o jogo contra o Vitória, essa semana 100% cheia, com treinamentos todos às 4 da tarde, tudo isso pensando no adversário e em conquistar os primeiros 3 pontos à frente do Tricolor de Aço, André. Muito bem, vamos ouvir já um pouquinho do Martim Palermo? Você quer ouvir daqui a pouco? A gente já pode ouvir um pouquinho. Ele falou logo no início sobre a relação dele com o Juan Pablo Vojvoda. Ah, isso aí é legal. Os dois que já jogaram ali como adversários, mas tinham uma relação de amizade. Ele citou que já conhecia o Fortaleza e que conversas anteriores, quando o Vojvoda ainda estava aqui no Fortaleza, foi o que fez com que ele aceitasse o convite para vir assumir o Tricolor de Aço. Me gustan los desafios, seguramente que el haber venido acá es porque hablé mucho con Juan Pablo. En anterioridad, por conocer un poco más del fútbol de aquí de Brasil, hablé con Juan Pablo cuando otro club estaba interesado en mí. Y también pudimos hablar sobre Fortaleza, sobre el momento que él estaba viviendo. Creo que ha hecho historia en este club, lo ha llevado a lo más alto, competir, y que es un club que ha crecido muchísimo y esas referencias, más cómo era el club, muy familiar, gente que obviamente puso mucho de cada uno para ser un club grande. Eso obviamente me generó un incentivo, una motivación. Literalmente hermanos, né, André? A gente percebe aí uma boa relação e ele citar a amizade com o Vojvoda ter sido um ponto crucial, além da confiança que ele tem no trabalho do Fortaleza, ser um objetivo para ele vir e ganhar confiança a mais também em levar o Tricolor de Aço à frente e querer tirar dessa situação. Não é que o Vojvoda foi determinante para a contratação, que o Vojvoda fez o meio de campo. O próprio Palermo fala de que ele conversou com o Vojvoda em outro momento sobre o futebol brasileiro, e aí conversaram sobre o Fortaleza, quando outro clube o contatou, né, para que ele fosse contratado. Acabou que não dando certo, obviamente, essa é a primeira experiência dele no futebol brasileiro, mas de certo modo, Brenão, ele chega referenciado do maior treinador da história do clube. Sem dúvida. Olha, assim, eu acho que o Vojvoda, não é que ele tenha ajudado nesse momento com essas conversas com o Palermo, que não foram conversas que o Fortaleza intermediou, não foi isso. O Palermo deixou claro que tinha conversado sobre o Fortaleza com ele momentos atrás, né, tempos atrás, e que antes de ir para a reunião geral com o Marcelo, ele voltou a falar com o Vojvoda, mas por iniciativa dele, porque eles são amigos. Agora, o principal, André, é que o Vojvoda, na verdade, isso que ele está citando aí, é uma situação que ficou para o futebol sul-americano todo, né? O Vojvoda e o Fortaleza foi um casamento que os dois se ajudaram bastante. O Fortaleza, com as boas campanhas, projetou o Vojvoda, e o Vojvoda também, com o trabalho realizado, ajudou o Fortaleza a chegar a lugares que ele não tinha chegado antes, e o clube também foi divulgado. Se hoje na Argentina, um cara como o Palermo, que é um cara que lá é muito grande, e ele sabe disso, ele tem essa noção, na coletiva ele deixou muito claro que os argentinos sabem quem é ele, sabem da importância que ele teve no futebol, do tamanho dele. Então, se ele conhece o Fortaleza também previamente,
é muito por conta disso, pelo que o Fortaleza conquistou nesses últimos anos. E aí tem muito a ver com o Vojvoda, mas eu repito, foi um casamento que foi mão dupla, né? Para os dois foi muito importante. O Vojvoda e Fortaleza conseguiram se projetar juntos nesses últimos anos. E aí faz com que o Palermo, quando recebeu esse contato do Fortaleza, não pensasse muito. Ele já conhecia a equipe minimamente, sabia o que essa equipe tinha feito nos últimos anos, por conversas que ele tinha tido com um amigo dele, que é argentino, que é o Juan Pablo Vojvoda, e isso ajudou a acelerar, que a negociação fosse muito rápida. Foram 12 horas só entre o primeiro contato e ele ser anunciado oficialmente como técnico do Fortaleza. Então eu acho que a projeção ajudou muito nisso. E claro, era natural. Se ele estava aceitando um convite do Fortaleza, pelo menos conversar com o clube, o Vojvoda estava aqui há pouquíssimo tempo. Há 2 meses atrás, o Vojvoda ainda era técnico do Fortaleza. Acho natural que ele ligasse para perguntar o que achava do elenco, algumas coisas que ele queria tirar como dúvidas para poder aceitar o Fortaleza. Mas é como você disse, não é que ele tenha sido o fator determinante, mas é óbvio que ele foi consultado pelo amigo dele e é óbvio que a opinião de um cara que até pouco tempo comandava essa equipe ajuda muito numa decisão do que fazer, de para onde caminhar, do que tentar encontrar. Agora o Palermo sabe que daqui para frente é com o que ele vai ver e com o que ele vai trabalhar diariamente. Mas óbvio que o Vojvoda teve aí a sua ajuda, a sua parcela dentro dessa decisão do Palermo em aceitar o Fortaleza. Ô, Fernanda, tem um assunto que eu quero ouvir a opinião do seu Wilton Bezerra. Mas antes, Fernanda, traz esse assunto pra gente, que é o fato de que o Palermo também já chegou trazendo os jogadores que estavam afastados novamente ao grupo. Eles foram reintegrados, não é isso? Isso. Daverson, Zé Wellison, Magrão e Martínez já estão treinando com o grupo desde o primeiro treino de Palermo, que foi no último sábado. Foi a primeira atitude dele já enquanto treinador. Sérgio Paperini, na coletiva, falou sobre isso também, sobre essa importância, e todos agora estão à disposição dele, além de Moisés e Breno, que estavam no departamento médico. São as novidades também. E aí Palermo já traz essa mudança porque ele citou, inclusive, na coletiva, falando sobre o grupo, que ele quer avaliar todos os atletas e entender quem ele vai necessitar dentro de campo ou não. Já que o grupo é grande, ele sabe que para trabalhar com um número de entre 30 e 40 atletas, que é mais ou menos a média do Fortaleza, isso é um trabalho a mais para o treinador, mas o que de fato é que ele conta com todos e quer observar esse trabalho de cada um para saber como ele pode organizar cada equipe pensando nos adversários, André. Ô, seu Wilton Bezerra, o primeiro ato do Palermo, em menos de 24 horas aqui na capital cearense, menos de 24 horas que ele chegou para assumir de fato o Fortaleza, foi de trazer esses jogadores de volta. Ele vai querer, no mínimo, observar, pelo menos nos treinamentos, em condições de igualdade, porque eles estavam treinando separado, Daverson, Zé Wellison, Martínez e etc. É uma boa essa sinalização de que, vou querer trazer todo mundo para perto, quero observar o que cada um pode contribuir, ou eu vi muito torcedor falando de que não, esses aí já não agregavam muito mesmo, deixa esses aí afastados, não vão fazer a diferença. Como é que você vê essa questão aí dessa atitude do Martim Palermo? Eu achei, tudo muito circo. O Fortaleza está passando por algumas coisas pelas quais o ideal teria sido evitar. Essa questão de laranjas podres, que por mais que se explicasse, não ficou legal, como se o time tivesse no seu interior pessoas que estavam atrapalhando, jogadores que estavam insubordinando-se, e não existia nada disso. Nunca existiu nada disso. O próprio Paperini depois explicou, por não conhecer ainda de perto a situação, que não existia nenhum jogador de má vontade, nenhum jogador procurando prejudicar. Quer dizer, aquele anúncio já demonstrou uma espécie assim, ou pelo menos funcionou assim, como se uma primeira providência tivesse sido tomada, sabe? Eu não gosto muito dessas jogadas, não. Muitas coisas têm que ser tratadas internamente. Depois vem o Renato Paiva, que decide ou decidiram por ele, ou já estava decidido, que 4 jogadores já não interessam mais, que devem treinar à parte. Mais uma medida que demonstra a necessidade de um saneamento. Tudo cheira a isso. Publicizar essas coisas como providências reais, eu acho isso tudo, se não muito falso, sem o menor efeito. Como também não chega a ter um efeito estrondoso à volta desses jogadores, como se eles fossem uns proscritos. É a hora... Gostei dos proscritos. Pois é, eu acho que está na hora de acabar com toda essa cena.
Essa cena já era. Vojvoda já foi. Renato Paiva já foi. O que fizeram, deixaram de fazer, deixa pra lá. O que esse treinador que chega tem um compromisso daqui por diante. É isso que importa. Se houve influência do Vojvoda ou não teve, comparação com o Vojvoda, eu acho que isso já cansou. Nada mais disso interessa daqui por diante. Alguma coisa, Fernandita? Só sobre o Rodrigo, nosso grande Ivan Bezerra aqui na audiência. Profissional. E aí, mandou aqui uma mensagem perguntando sobre o Rodrigo e alguns telespectadores também podem ter a mesma dúvida. O Rodrigo foi afastado pelo Fortaleza, mas por uma questão de opção técnica, já que tanto o Vojvoda não o utilizou, só foi 15 minutos em campo, e Renato Paiva também preferiu não utilizá-lo. Mas como não foram as outras circunstâncias relacionadas aos outros nomes, ele seguiu treinando normalmente. Tanto que nas imagens que nós vimos de reapresentação, onde Léo Porto tocou os treinamentos, ele estava por lá, por isso que nós não citamos o nome dele. Rodrigo, um jogador que foi contratado com as melhores referências. Disseram até na oportunidade que outros times estavam procurando contratá-lo e o Fortaleza chegou primeiro. Meu amigo... Você tinha alguma coisa a dizer? Que é um outro caso meio escabroso, assim. Pô, você contrata o Rodrigo, paga 4 milhões de reais pra ter o cara não jogou 30 minutos pelo Fortaleza na temporada. Que foi essa, hein? Então, assim, porra, é inacreditável, é um erro, assim... E assim, nos últimos anos não é a primeira no PC, né? Vamos lembrar do Chapo, né? Bernardo Chapo é a mesma coisa. Você foi lá, investiu, era destaque do Ituano, não sei o que, o cara não jogou nenhum minuto. Não jogou nada. Então, assim, não tem sido estranho isso nos últimos anos no PC, né? Pois é, isso é um problema que tem que ser melhor explicado. Então, o Rodrigo, que é? Como é que ele participou? Foi parte de um negócio de 4 milhões. Eu estou pensando que dinheiro nasce em pé de pau. 4 milhões. Então, esse jogador não tinha qualidade nenhuma, não tem qualidade nenhuma. Tudo que se diz a respeito dele é tudo uma coisa falsa. É uma coisa que não dá para entender. É mal explicado. Mal explicado demais. Mas o fato é que está aí o Martínez, um jogador também que não tem acrescentado, concordo. Um outro jogador, Zé Werson, que eu disse várias vezes aqui, o preferia em forma nesse meio campo do Fortaleza, principalmente pela experiência. Não atravessa um bom período. Eu acho que o problema não é só ele. Quer dizer, retirado do time, colocado aqui e ali, perdeu inteiramente o caminho, o ritmo. Ele passa a ser também resultado de tudo que aconteceu de negativo com o time do Fortaleza. E o outro, Davidson, até um jogador que não contar com ele acaba sendo uma boa notícia. Eu não estou falando de afastamento, mesmo porque ele tem sido uma decepção até aqui. Então, o que o treinador novo tem é cuidar da vida do Fortaleza com aquilo que aí está. Eu vejo muitas pessoas colocando, rapaz, ele é o seguinte, ele gosta da posse de bola e de jogar ofensivamente. Quem é que não gosta, rapaz? Todo mundo. Tá igual ao casamento da mulher que o pai chama o pretendente. Olha, minha filha gosta disso, gosta daquilo, ele diz perfeitamente. Gosta daquilo, gosta de um homem forte, robusto. Ele diz, quem é que não gosta? Ixi, mas... Entendeu? Quem é que não gosta? Né? Aí o cara disse, esse aí não vai casar com minha filha de jeito nenhum. Pá, o negócio entendeu? é sério, viu? De modo que essa história... Chegou com delay ele na frente. Chegou com delay. Chegou com delay. Chegou com delay. São os efeitos do fim de semana aí, viu, rapaz? Verdade. Pai preocupado. Quem é esse rapaz? Ele disse, não, ele é gente boa. É porque ele tá com medo de conhecer o senhor. Mas por quê? Eu sou bicho? Não, porque ele é bem encabulado. Mas ele faz faculdade também. Estuda comigo. Sim, mas traga ele qualquer dia desse pra gente conversar. Ele quer casar? Ele quer vir pedir minha mão aqui, mas ele tem medo do senhor. Aí quando o velho, enquanto que teve com ele, meu filho, aí procurou saber da vida dele. Como é que é, né? Entendeu? Você sabe que minha filha leva uma vida de conforto. Sei. Você tem condição de dar essa vida de conforto? Tenho. Você sabe que minha filha gosta disso, daquilo. Né? Olha, você sabe que minha filha, entendeu? É uma mulher muito feminina. E ela gosta de um rapaz assim, disposto, robusto, ele diz que não gosta. Aí, se eu for olhar para o que o povo fala de mim assim, e da minha amiga fica meio problemático. Mas, bem problemático. Acontece. Então, quer dizer o seguinte, o treinador pode gostar disso e daquilo, mas ninguém pode chegar e dizer que tem um esquema pronto. Não, eu tenho um esquema pronto que vai além de tudo que já foi inventado hoje
em termos de esquema tático no Brasil. Ou no mundo. Não existe isso. Não, eu tô curioso pra ver como é que ele vai montar esse time, montar tá? direitinho. No sábado contra o Vitória. Tem hora que ele vai botar 2 linhas de 4, ou uma linha de 5, e um atacante na frente. Mas... Ou outra hora... Olha, isso depende da circunstância. Todo esquema de jogo, ele é circunstancial. Até aquilo que pode ser feio, horroroso, você não pode ter pruridos em aplicar o que é feio, quando a situação exige. Não existe esquema imbatível. É preciso que se diga isso. Alguma coça... Não, mas você tá falando de esquema tático. Ele falou, inclusive, WB, que não gosta de estar mudando de esquema não, viu? Que ele gosta de um esquema fixo. Ele gosta de escolher o esquema tático dele e deixar que aquilo se repita por vários jogos. Também não gosta de fazer mudanças nos jogadores, de um jogo pro outro. Não é que ele não vai fazer, mas ele diz que não é do costume dele, não é do desejo dele ficar mudando a equipe o tempo todo. Então, possivelmente a gente tem inclusive uma mudança nesse comportamento, porque o Paiva mexeu demais, o Vojvoda mexeu demais nesse ano e ele promete uma equipe mais fixa e um esquema tático fixo também. O Vojvoda, não, tô com o Vojvoda não. O Renato Paiva mexeu de maneira maluca, sem direção, sem nada. Mostrou que não tinha plano pra nada. Não sabia qual era o problema, absolutamente nada. Agora, você sabe perfeitamente, meu prezado comentarista, narrador e tudo mais, e apresentador, que a diversidade hoje é que importa em todos os setores. Em todos os setores. A diversidade. Você não pode ter um esquema só, um esquema imóvel, tá aqui. É desse jeito, nem que o rabo arranque. Não é assim. E principalmente o time do Fortaleza, que vai ter que navegar cuidadosamente. Tem aquele jogo que se você não puder ganhar, vai fazer força para não perder. Exato. Isso é normal. Sim. Você pega pela frente o Palmeiras, você vai, como se diz no popular, de peito aberto. Eu sou o gostosão das tapiocas. Você não vai fazer isso. E vai ter que ter jogos minuciosamente calculados, tudo organizado, se quiser ter saúde na vida. Jogo contra o Juventude. Todo mundo tinha que ser reunido e disse, olha, se não der pra ganhar agora, pra perder, não. Não, mas não pode, não. Não pode perder, nem pensar em perder. Gol sem querer, nem sem querer eles podem fazer gol. Mas se a bola entrar, mas não pode entrar. Se a gente não puder marcar, não podemos levar. Aí você tem que deixar para 49 minutos. Primeiro passo é esse. esse. Um gol, E... uma história, uma vitória safada daquela do time do Juventude. Aí você tá falando do Isso Ceará. aqui não pode. Isso aqui Eu não tô pode. falando do Ceará, no caso do Exato, Juventude. mas no caso do Martim Palermo, o primeiro desafio é organizar a defesa, porque o Fortaleza tem tomado muito gol. É a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro. São 13 jogos seguidos na Série A tomando gol. Com o Renato Paiva, em 10 partidas, o time tomou 17. Então é muito problemático o sistema defensivo do time do Ceará. Vamos fazer o intervalo rapidinho, primeiro aqui do Jogada Segundo Tempo, e a gente volta já, não sai daí. Jogada Segundo Tempo. Forrozão da Verdinha, todo domingo das 4 às 6 da manhã.